Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e lhes apresento mais um podcast de Geografia. Espero que este material possa ajudar você em suas pesquisas, nos seus estudos e que possa lhe dar uma boa preparação para os vestibulares. Olá pessoal, nosso podcast de hoje vai falar sobre um dos temas que mais cai dentro da prova do Enem, que é o espaço rural. Dentro do tema espaço rural, nós vamos trabalhar um assunto chamado Revolução Verde. No que se refere à Revolução Verde, nós vamos trabalhar com a definição de Revolução Verde, o período histórico da sua execução, os países que adotaram, das implicações da Revolução Verde, os elementos relacionados a esta revolução, as consequências positivas e negativas e a Revolução Verde no Brasil. Assim sendo, pessoal, eu vou trabalhar aqui com um pouco da história da Revolução Verde. O programa teve início em meados do século XX, quando o governo mexicano convidou a Fundação Rockefeller a fazer estudos sobre a fragilidade de sua agricultura. A partir daí, cientistas criaram novas variedades, pessoal, de milho e trigo de alta produtividade, o que fez com que o México aumentasse de forma vertiginosa sua produção. Essas sementes foram introduzidas e cultivadas em outros países também, com ótimos resultados, né? O impacto social da Revolução Verde, na medida em que ajudou a erradicar a fome no mundo, e segundo algumas perspectivas, né, que a fome não foi erradicada, isso é uma ideia, fez com que Norman Ernest Borlaug, considerado o pai desse movimento, ganhasse um prêmio Nobel em 1970. A expressão Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas. Essas novas invenções permitiram um vasto aumento, pessoal, na produção agrícola, sobretudo a partir da década de 50, nos Estados Unidos e na Europa, né? E em outras décadas, nas décadas seguintes, em outros países, né? Foi um programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio do uso intenso de insumos industriais, de mecanização e redução dos custos de manejo. A questão da redução do custo de manejo, até discordo, pessoal, porque a mecanização e os insumos industriais, eles acabaram aumentando demais os custos para a produção. É verdade que aumentou a produção, né, e a produtividade, o que fez baratear o preço. O problema é que as grandes empresas que passaram a ter esse lucro, mesmo com um preço menor, e os pequenos produtores não tiveram condições de se estabelecer dentro dessa nova ótica de produção. Uma vez que o modelo ele é baseado em sementes geneticamente alteradas, eu diria assim, seria mais seleção genética de fato. Uma grande seleção genética através da seleção de espécies, cruzamento de espécies, o que vai gerar algumas sementes híbridas que poderiam produzir bastante. E também levar em consideração os insumos industriais, né, os fertilizantes e agrotóxicos, que apesar de algumas pessoas dizerem que não houve um uso intenso assim, em todo e qualquer material que a gente vai buscar, a gente percebe que foi um intenso uso de fertilizantes químicos, né, e agrotóxicos também, que prejudicaram e prejudicam muito a saúde das pessoas, né. Também é acreditada essa Revolução Verde o uso extensivo de tecnologia de plantio, a irrigação na colheita, assim como o gerenciamento da produção. Então é como se fosse uma capitalização do campo, com vários gastos. Dá para se plantar em áreas que seriam mais áridas ou semelhantes, mas precisaria de irrigação, né, pessoal? Então não vejo tanta modernidade assim, não. Esse ciclo de inovações se iniciou após a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Embora essa expressão Revolução Verde ela tenha surgido somente na década de 70. Pesquisadores de países industrializados prometem, através de um conjunto de técnicas, aumentar consideravelmente a produção agrícola e diminuir a fome de maneira radical no mundo. Mas o que na verdade acontece é que, além de não resolver o problema da fome, porque a questão da fome não é uma questão de produção de alimentos, é uma questão de dinheiro, a Revolução Verde acabou contribuindo para o aumento da concentração fundiária e a dependência por parte dos agricultores das sementes modificadas. Isso vai mudar consideravelmente aí a forma como os pequenos proprietários começaram a produzir e até mesmo alterar a questão fundiária, porque os pequenos proprietários acabaram perdendo condições de disputar aí com os grandes proprietários, além de levar também ao desmatamento de áreas florestadas de países tropicais, contaminação do solo, enfim, saúdes
prejudicou a saúde dos pequenos agricultores e até mesmo dos consumidores. Quem sabe não está prejudicando a sua saúde nesse momento, comer um produto com uma alta dosagem de elementos tóxicos, né? No caso de países como Brasil e Índia, eles sofreram os efeitos dessa revolução. Aqui no Brasil passou a se desenvolver tecnologia própria, tanto para instituições privadas, né, para o plantio, como também em agências governamentais, como por exemplo a Embrapa. E as universidades também contribuíram. A partir de 90, a disseminação dessas tecnologias em todo o território nacional permitiu que o Brasil tivesse um surto de desenvolvimento agrícola, né, um aumento da fronteira agrícola pelo centro-oeste e chegando até mesmo à Amazônia. A soja, o milho, o algodão, entre outros, eles atingiram o recorde de produção e de exportação, né? Então, nós podemos dizer assim, pessoal, que em síntese, a Revolução Verde, ela foi uma expressão criada em 66, né, na Conferência de Washington, por William Goh, que disse a um pequeno grupo de pessoas interessadas no desenvolvimento de países com déficit de alimentos, que a Revolução Verde, feita à base de tecnologia, seria a solução para evitar o sofrimento do povo, né? Essa atividade, ou esta modalidade, ela vai se estabelecer no México, nas Filipinas, no próprio Estados Unidos e também no Brasil. O que é que a gente pode dizer mais, pessoal? Não reduziu a fome, com certeza. Na verdade, a questão da fome é uma questão de poder aquisitivo. No México, essas experiências elas foram realizadas com trigos e realmente houve uma produção. Nas Filipinas, elas foram realizadas com arroz e foi muito satisfatório também, tá? Eu posso falar mais aqui, pessoal. Houve alterações no espaço agrário, houve, na verdade, em alguns casos, até um êxodo rural, porque os pequenos produtores não conseguiram se adequar aos elementos financeiros para fazer essa reprodução, para fazer essa produção. E no caso do Brasil, pessoal, nós podemos dizer assim que ela deixou de fazer sentido assim quando os pequenos produtores começaram a enfrentar graves problemas, né? O programa parecia visar mais os grandes agricultores e fazendo com que os pequenos não atingissem essa produção e essa produtividade. Aqui no Brasil, essa Revolução Verde ela vai se dar mais na década de 60 e 70, a partir daí, o que permitiu o país desenvolver essa tecnologia própria, como eu falei anteriormente, a partir de órgãos estaduais, federais e até mesmo privados. E em 90, o Brasil se torna um dos maiores produtores de grãos a partir desta revolução, né? Mas o resultado, desmatamento, pragas, utilização de agrotóxicos, fungicidas, entre outros, estão espalhados hoje pelo espaço agrário brasileiro, graças a esse tipo de revolução, né? Solos e rios contaminados, animais, vegetais e quem sabe quantos mais já não morreram por conta desses agrotóxicos aí utilizados nos alimentos, né? E sem falar no êxodo rural. Bem, assim sendo, pessoal, espero ter contribuído para que você tenha uma noção desta situação chamada Revolução Verde, que aconteceu no mundo aí após a década de 50, um pouquinho antes, no caso do México, a partir dos trabalhos da empresa Rockefeller, e que está sendo implementada, quem sabe até mesmo aqui nos nossos interiores, a partir do uso intensivo de adubos e agrotóxicos e sementes, que são cruzadas, né, mas selecionadas para somente as espécies assim, mais adaptadas àquele local que elas possam ser reproduzidas, né? Então, espero ter contribuído de alguma maneira com seus estudos. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Para mais informações, acesse angelogos.blogspot.com. Lá você vai encontrar outros endereços que poderão lhe ajudar na sua pesquisa. Qualquer dúvida, entre em contato através do meu e-mail, angelogosaj@gmail.com. Muito obrigado pela atenção.